E hoje bora falar de um assunto aí um pouco polêmico, que é as minhas decepções de 2022. Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Bre. Antes de mais nada, antes de falar aqui das minhas decepções de 2022, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Não esquece de deixar o like nem o comentário, porque isso ajuda demais no crescimento daqui do canal. Quero ressaltar mais uma vez que isso daqui é só a minha opinião e a minha experiência. Não necessariamente esses livros são ruins. Eu só não gostei, só não foi uma leitura para mim. Na realidade, a maioria dos livros que eu vou falar aqui são livros que eu esperava um pouco mais da leitura e não foi exatamente o que eu imaginava, nem o que eu esperava, e por isso, decepção, tá? É porque, de fato, eu aguardava mais, eu esperava mais daquele livro e daquela leitura. Então, tudo que eu falar aqui é exatamente sobre a minha experiência com esses livros. Você pode discordar, você pode ter amado esse livro, mas eu só vou falar mesmo o que eu achei e o que eu senti lendo e fazendo essas leituras. Apesar de não ser o foco do canal, tá? Romance, eu li alguns romances que eu não gostei tanto assim durante esse ano e eu resolvi trazer para dentro desse vídeo para falar um pouquinho sobre as minhas decepções durante as leituras do ano. O primeiro deles foi Um Ano Solitário, que é da mesma autora de Heartstopper, e eu tinha amado de paixão fazer a leitura do Heartstopper e assim, eu esperava um pouco mais desse livro. O Um Ano Solitário, ele vai trazer aí a história da irmã do Charlie, que é o protagonista das graphic novels, né, de Heartstopper. E a gente também vai ter tanto o Nick quanto o próprio Charlie ali participando do dia a dia da história mesmo, né, ali da protagonista. E eu esperava muito, muito mais. Para quem não conhece essa história, a gente vai ter a história da Tori, que ela escreve em um blog e vai surgir ali um blog na escola onde vai causar alguns problemas para alguns alunos e a gente vai acompanhar essa investigação e para saber quem está por trás desse blog. Mas eu confesso que é algo bem óbvio, tá? Você fazendo a leitura, você descobre muito rápido quem é que tá por trás. E é uma motivação muito besta. Eu não gostei tanto assim. E o final se resolve muito facilmente. O próprio vilão, vamos chamar assim, ele é perdoado de forma muito rápida, muito fácil. Eu não curti tanto assim e por conta disso ele tá aí na minha lista de decepções do ano. Um outro livro de romance que eu também não gostei, que também foi uma decepção para mim, foi Em Fogo Alto, que era um livro que eu esperava muito, muito mais dele. É um livro que vai trazer a gastronomia dentro do seu enredo, então só por isso eu já esperava demais dele, tá? Eu esperava que eu ia gostar dessa história. Mas eu não gostei da escrita da autora. Acho que ela escreve de uma forma acelerada e fica parecendo que é uma pessoa que está contando a história de forma resumida. A gente não acompanha exatamente tudo que está acontecendo ali com a protagonista. E acho que isso me pegou e eu não gostei tanto assim. É um livro de romance com migalhas de amor, migalhas de um relacionamento que não foi bem desenvolvido, ao meu ver. Então, por conta disso, apesar de ter gostado da protagonista, apesar de ter gostado de outros personagens do livro, ele foi uma decepção para mim e eu dei 2 estrelas para essa leitura. Agora, a gente vai para o suspense. Tiveram, assim, algumas decepções dentro do meu gênero favorito. Vou começar falando aqui sobre um livro que já estava na minha tag de 50% com uma decepção
e é o Sobre Meninos e Lobos. Esse livro daqui não é porque ele é ruim, tá? Longe disso. É só que não foi pra mim. Eu não gostei da escrita do autor. Gosto muito dos plots que ele escreve, porém, não gostei da escrita dele. Achei uma escrita cansativa, uma escrita amarrada. A gente lia e não saía do canto. Esse livro eu li junto com o Arthur e simplesmente não fluiu pra gente, tá? O Arthur até eu acho que gostou mais um pouco do que eu. Me incomodei um pouco mais com essa lentidão da escrita e eu não gostei. Foi um livro que eu esperava demais. Eu dei 2,5 estrelas para essa leitura, porque eu, além de não ter gostado da escrita do autor, o que me pegou foi que eu não gostei do final. Eu não gostei exatamente do plot. Apesar de ter acontecimentos ali que eu gostei, mas o assassino mesmo em si, eu não gostei da motivação. Uma motivação que eu criei na minha cabeça foi muito melhor do que estava no livro. Foi muito banal, tá? A motivação que o autor escreveu e eu não curti. Mas se você ama o autor, mas se você ama esse livro, tudo bem, a gente também pode ser amigo, tá? Porque só não foi pra mim mesmo, por questão de decepção e porque eu esperava muito, muito mais desse livro, por ele ter uma nota excelente dentro do Scooby, por várias pessoas que eu conheço, que eu acompanho aqui no YouTube ou no Instagram, gostarem desse livro. Eu também achei que eu ia gostar e não foi pra mim. Um outro suspense que eu também li, esse foi junto com a Penélope, uma amiga minha, foi A Corrente. Tá aí um livro que eu devorei. Eu acho que eu fiz essa leitura em 2 dias, no máximo. Eu achei super fluida. A ideia desse livro é muito legal. É uma ideia de, literalmente, de corrente mesmo. A temática desse livro é justamente um sequestro em forma de corrente. Uma família precisa sequestrar uma outra criança para poder ter o seu filho de volta devolvido e por aí vai. E a próxima pessoa que tiver o filho sequestrado vai ter que sequestrar uma outra criança. E essa temática é muito diferente, é muito bacana, mas o livro ele vai virando qualquer coisa, sabe? Quando vai chegando no final, eu não gostei do final. Eu acho que ele vira muito um filme de ação super mentiroso, Adrenalina. Ele vai virando aquilo, uma sequência de acontecimentos que você sabe que não seria real, você sabe que nada daquilo aconteceria, mas tá bem, é uma ficção, é um livro ficcional, mas assim, eu não quero ter essa sensação onde aquilo, nada aconteceria daquela forma, sabe? O final é exatamente, sabe, aquele filme de ação onde tudo acontece, tudo explode, todo mundo tá ali ileso ou uma pessoa tropeça e morre. É bem isso, sabe? É algo bem conveniente para a história e para a protagonista. A protagonista, ela tá bem debilitada com câncer e ela no final vira uma super heroína ali e eu acho que não casou com a imagem que o autor ele estava construindo no início do livro. Então eu acho que isso ali foi onde a história me perdeu e foi onde virou uma decepção. Eu tava adorando o início do livro e depois ele foi me perdendo, sabe? Mas eu dei 3 estrelas para esse livro. Não é exatamente um livro péssimo, ele só não é um livro bom, tá? É um livro mediano mesmo. A ideia é muito legal, mas eu não gostei tanto assim da execução do livro. E eu também li esse ano um clássico, que foi A Volta do Parafuso, no mês de outubro ali. Foi uma leitura para o mês do horror, então eu resolvi pegar esse clássico do terror, do suspense, e eu não gostei, tá? Tanto assim desse livro. Eu acho que ele é um livro muito lento, apesar de eu entender que ele é um clássico, apesar de eu reconhecer sim algumas coisas ali dentro da história que deram origem ou deram inspiração para outras histórias depois. Eu não gostei tanto assim porque o início do livro eu
tava comprando a ideia das aparições dos fantasmas, mas o final foi virando qualquer coisa, sabe, também. Foi um livro que eu não entendi muita coisa. Eu achei que o final ele ficou um pouco perdido, um pouco solto. Eu não curti o final, principalmente do livro. É um livro lento, é um livro com a escrita um pouco confusa. E por conta disso, ele é uma decepção, até por eu ter amado a adaptação da Netflix, que é a Mansão Bly. Então, eu esperava um pouquinho mais mesmo dessa leitura. E assim, a adaptação eu super recomendo, é maravilhosa e conseguiu sim pegar essa ideia inicial e transformar em algo muito melhor. Eu acho que esse é um dos casos, uma das exceções, onde a adaptação é muito, muito superior ao livro. Essa leitura eu acabei dando 3 estrelas porque eu reconheço sim que é um clássico e por conta disso eu acabei dando 3 estrelas, porém não é uma leitura que eu recomende, tá? É uma leitura meio que qualquer coisa. Eu só recomendo mesmo a critério de você conhecer esse clássico, principalmente para quem já viu a adaptação e gostou muito. Mas eu não curti tanto assim, foi sim uma decepção desse ano. E por último, o livro que tá ali como o pior do ano, a maior decepção do ano, foi As Coisas que Perdemos no Fogo. É um livro de uma autora argentina. Eu tava super empolgada para conhecer a escrita e para fazer essa leitura, mas eu não gostei de nenhum dos contos. Isso é muito difícil de acontecer. Tiveram, acho que 2 contos ali que eu só não odiei, vamos dizer assim. Eu só achei qualquer coisa, mas todos os outros eu não gostei de nada dessa leitura. É aí mais um livro que a nota no Scooby, ela não é tão ruim assim. Ela é uma nota bem razoável, uma nota boa. E eu não gostei de nada, tá? Eu dei 1,5 estrelas, eu acho, ou 1 estrela, só por questão mesmo de pontuar, porque eu não gostei. Acho que tiveram só mesmo 2 contos que eu achei meio que mais ou menos. Mas a autora, ela tem uma escrita onde ela meio que termina as histórias do nada. Eu não gosto muito assim, tá? Eu gosto de livros que acabam, que deixa você pensando na história, ou pode ter, tá, um final ali sugestivo, pode ter um final um pouco em aberto, mas não acabar do nada, sabe? Eu não gostei dessa construção de contos da autora. Não consegui comprar a ideia, não consegui curtir a escrita, não consegui curtir esse final totalmente em aberto e foi sim a minha pior leitura do ano. Lógico que se você gosta desse livro em específico, tudo bem, tá? Mas você tá errado. Não, eu tô brincando. Acho que cada um tem uma experiência fazendo a leitura, mas esse livro eu não consigo de verdade ver nada positivo nessa leitura. É minha única leitura aí que não necessariamente é só uma decepção. É porque eu não gostei mesmo da história, não gostei dos finais, não gostei da escrita. Era uma autora que eu achava que eu iria ler outras coisas dela depois, tá? Mas não foi. Essa é a minha única experiência com a autora e vai continuar sendo a única experiência. E é isso, não me cancelem, essas são só as minhas opiniões mesmo, tá? A maioria aí dos livros são expectativas, eu crio muita expectativa quando eu vou começar uma leitura e às vezes não funciona, às vezes eu caio do cavalo e algumas vezes assim você cai de cara, como por exemplo As Coisas que Perdemos no Fogo, mas a gente segue a vida, tiveram muitos favoritos. E fiquem de olho que em breve sai o meu top 10 do ano. Eu tô bem ansiosa para mostrar a vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.